estamos estudando sobre o amor divino, mas também estamos estudando sobre a sua ira. Estudamos principalmente que o Senhor tem compaixão, ele tem piedade, ele tem empatia. O Senhor sofre com aqueles que sofrem. E dessa maneira, por conta disso, ele tem uma oposição total, uma total indignação contra o mal e contra aqueles que praticam o mal contra os seres humanos. A total eliminação do mal, que é o plano de Deus, vai erradicar, vai eliminar totalmente a ira, tanto de Deus quanto dos homens. Quando o mal for erradicado, quando não houver mais mal, quando o Senhor estabelecer o seu reino de justiça e de bondade, de empatia, não vai haver mais ira. Isso ocorrerá não somente porque não mais haverá injustiça ou maldade no mundo. Para sempre existirá apenas a eternidade da felicidade, justiça e um relacionamento amoroso e perfeito. Não haverá mais ira divina, pois nunca mais haverá necessidade dela. Que verdade maravilhosa! Não vai haver mais ira divina, não vai haver mais ira humana. E a ira humana, irmãos, normalmente não é justa indignação. A ira humana normalmente tem a ver com o egoísmo, tem a ver com o nosso orgulho e nos colocarmos como deuses e nos colocarmos como juízes. A vingança humana ou a ira humana nada tem a ver com a ira divina. Ela não é igual à ira divina. Nós não podemos dizer que a nossa indignação é semelhante à indignação humana, à indignação divina. Primeiramente, porque nós somos humanos, irmãos, e como humanos vivendo no mundo de pecado, nós não nos indignamos na mesma intensidade que Deus, que é um ser santo, fica indignado ao ver a maldade. Mas a Bíblia apresenta algumas advertências com relação à vingança humana, contra a vingança humana. Veja o texto de Deuteronômio 32, verso 35. A mim me pertence a vingança. A vingança pertence a Deus. Provérbios 20, 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e ele te livrará. Muitas vezes, irmãos, a maioria das vezes, os maiores pecados, as maiores injustiças são cometidas quando os seres humanos se colocam no lugar de Deus. Ou quando os seres humanos pretendem ajudar a Deus no processo de julgamento e no processo de punição. E daí, tomando o lugar de Deus, fazem as maiores injustiças. Romanos 12, verso 17 e verso 21. Não torneis a ninguém mal por mal. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Como é que a Bíblia diz que nós devemos tratar o mal? Tratar o mal com o bem. Mas isso é difícil, irmãos. Isso é difícil por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas é justamente essa natureza pecaminosa que o Senhor quer extrair de nós e colocar em cada um de nós uma experiência, uma natureza espiritual. Não tratar o mal com o mal, mas tratá-lo com o bem. Hebreus 10, 30. Pois sabemos quem disse, eu me vingarei, eu acertarei conta com eles, o Senhor julgará o seu povo. Veja, irmão, somente o Senhor é capaz de fazer uma avaliação, fazer um juízo justo de cada ser humano. Nós não conhecemos, irmãos, todas as implicações que tem nas atitudes humanas. Quais as motivações das atitudes humanas? Qual é a maneira que os seres humanos, cada um deles, tem a sua vida? Como foi formada a sua vida? Como foram formados os seus valores? Portanto, nós não podemos, irmão, julgar. De maneira nenhuma podemos julgar. Quem deve julgar e quem pode julgar e vai julgar é o Senhor Deus e nós podemos esperar nesse julgamento. Veja aqui um parágrafo da nossa lição. Deus tem o direito de exercer juízo e, quando faz, sempre o realiza com a perfeita justiça. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento reservam explicitamente a vingança para Deus, como Paulo escreveu
em Romanos 12, 9. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, e eu que retribuirei, diz o Senhor. Como diz o verso, irmãos, deem lugar à ira de Deus. Isso quer dizer, deixe que Deus exerça o julgamento. O Senhor Jesus nos livra da ira divina. Ele nos livra da justa oposição ao mal. Embora Deus, no desfecho da história, traga juízo contra a injustiça e o mal, Cristo abriu caminho para que todos os que creem nele, Jesus nos livra da ira vindoura, conforme Romanos 5, 8 e 9. E isso está de acordo com o plano divino. Qual é o plano divino? 1 Tessalonicenses 5, 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a predestinação, irmãos. O Senhor Deus nos predestinou para a salvação em Cristo Jesus. Basta que aceitemos o sacrifício do Senhor Jesus e nós seremos naturalmente salvos da ira divina. Veja esse mesmo verso de Tessalonicenses que acabamos de ler, na nova tradução na linguagem de hoje. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilha, irmãos! O Senhor Jesus, o Senhor Deus, nos escolheu para que sejamos salvos em Cristo Jesus. A ira divina não é anulada, mas aqueles que têm fé em Jesus são libertos dessa ira por meio da obra redentora de Cristo. Quero concluir o estudo de hoje, irmãos, agradecendo profundamente a Deus por essa provisão, a provisão do Senhor Jesus Cristo, que nos livra da ira divina. A provisão do Senhor Jesus Cristo, que faz com que nós nos transformemos em novas criaturas. A provisão do Senhor Jesus Cristo, que salva a mim e salva a cada um de vocês.